semana tem Brasileirão para Cruzeiro e para Atlético, que já estão treinando. Por isso a nossa reportagem está ali prontíssima. O Jogo do Galo, inclusive, é na quarta, ao vivo na Globo. Vamos colocar nossas repórteres no telão para eu decidir com quem que eu vou começar. Vamos de Maria Cláudia Bonucci, Cidade do Galo, porque Milito já colocaria um time misto nessa partida contra o Fortaleza, né, Bonucci? Mas tem alguns desfalques também. Boa tarde. Nem se o Milito quisesse muito dessa vez, ele teria como colocar um time titular em campo, né? São 12 desfalques para o jogo de quarta-feira contra o Fortaleza. Olha só, 3 jogadores receberam o terceiro amarelo e estão suspensos. O Lianco, o Daverson e o Hulk fora, hein? Outros 3 atletas foram convocados, estão com as suas seleções, Júnior Alonso e Alan Franco, que são titulares no time do Galo, além também do Vargas, e 5 atletas seguem no departamento médico, entre eles nomes importantes como o Guilherme Arana, o Bernardo, o Zaratio, nenhum deles foi liberado ainda. Além disso, o Gabriel Milito deve poupar nesse jogo o Paulinho, que, como a gente sabe, vem sofrendo há muito tempo com dores na perna direita, então ele deve ser preservado, pensando nas decisões que o Galo tem pelas Copas, né? Nos próximos dias, Vasco pela Copa do Brasil no sábado, River Plate na terça-feira pela Libertadores. O goleiro Everson, que cumpriu suspensão na rodada passada, deve voltar à equipe e há uma expectativa muito grande por aqui pelo retorno do Alisson. O Alisson foi liberado do DM no fim da última semana, está recuperado de uma lesão muscular na coxa e pode ser uma peça muito importante para compor o ataque atleticano, que, como a gente disse, vai estar desfalcado, né? Sem Hulk, sem Paulinho, sem Daverson e também sem o Vargas. O técnico Gabriel Milito ainda tem mais um treino amanhã de manhã aqui na Cidade do Galo para definir os seus 11 titulares. E amanhã, no início da noite, o Galo embarca para Fortaleza. Maurício. Tem jogo quarta-feira, você disse bem, Léo, só que a cabeça do atleticano já está no sábado na decisão contra o Vasco. Aí é Copa do Brasil, segundo jogo da semifinal. Por falar nesta partida, os atleticanos terão a possibilidade de comprar os ingressos a partir de quarta-feira. O Atlético, quem vai fazer essa venda é o Vasco, no site do Vasco, a partir de R$180. Na verdade é um preço único, R$180 a inteira. Os ingressos para a torcida do Vasco começaram a ser vendidos hoje e já foram esgotados. A partida vai ser no São Januário. Mas, como você bem disse, quarta-feira tem o jogo pelo Campeonato Brasileiro, tem o Fortaleza, 30ª rodada, e o Atlético com muitos problemas para essa partida. Tem a possibilidade de 12 desfalques, 11 são certos. Dá pra gente considerar 12 se o Paulinho for vetado, e a verdade é que ele não estará nessa partida, tem sido preservado para os principais jogos da temporada. Então, repassando aqui os desfalques do Galo para essa partida. Por lesão, Arana, Rubens, Zaratio, Bernardo e Cadu. Suspensos, Lianco, Hulk e Daverson. Os convocados, Alonso, Alan Franco e Vargas, são 11. Se colocar o Paulinho, 12. Eu disse na semana passada que o Atlético vai sem lateral esquerdo para esse jogo. Teria a possibilidade do Alonso, mas o Alonso também está convocado, então não joga essa partida. E aí, tem alguém na base que poderia servir, que poderia ser relacionado para essa partida? Tentei apurar isso. Ainda não temos a informação se o Milito vai convocar alguém da base. Mas quem seriam estas opções? Os laterais que têm sido utilizados no Sub-20 são o Júlio César, 20 anos, tem 34 jogos na temporada, 17 como titular, 1 gol e 2 assistências. E tem o Maicon Kessler, de 19 anos, também 34 jogos nesta temporada, 25 como titular, tem 3 assistências. Eles têm revezado na função de titular pela equipe Sub-20, inclusive a equipe que tem disputado o Brasileiro de Aspirantes. Então, se o Milito quiser, ele pode, quem sabe, acionar um desses jogadores, pelo menos, na pior das hipóteses, para compor o banco de reservas. Nenhum deles teve ainda oportunidade no profissional, né? Não. O Júlio César chegou até a fazer parte do grupo no início da temporada, treinando com os profissionais, mas não teve nenhuma oportunidade nos jogos mesmo. Para se pensar para a próxima temporada, Lélio, esses problemas que o Atlético tem tido, especialmente com muitos desfalques, essa situação de Guilherme Arana / Rubens, o Rubens que já vem numa sequência, no histórico de lesões inclusive, o Atlético tem que priorizar uma lateral esquerda para uma próxima temporada? As laterais, né? Porque, afinal de contas, para falar a verdade, hoje o Mariano já não é um jogador que inspira tanta confiança assim do treinador. Então, é um problema a ser resolvido para o próximo ano.
O Rubens, pra falar a verdade, ele foi ficando, Léo, mas a posição dele de origem é meia, é meio campista. Então tinha o Dodô ganhava muito e não jogava nada, né? Muito tempo departamento médico e dentro de campo, desempenho fraco. Aí o Atlético resolveu, não, tchau pra você. Aí ficou o Rubens e tá ficando até hoje, como um quebra-galho, né? Porque, na verdade, ele se transformou em lateral esquerdo. Então, são duas posições que devem ser observadas com carinho pela diretoria. Agora, o que eu acho o maior absurdo é a base não conseguir municiar o time profissional. É a única base do Brasil. Você vai e pega um jogo de São Paulo, vai fazer isso e aquilo. Hoje tem 5 jogadores da base. Olha o Cruzeiro, tá, hoje tem 4, 5 da base. Olha o Atlético Paranaense, o Botafogo, olha o Flamengo. E o Atlético nada. O Atlético se resume o que? É o Cadu e é o Paulo Vitor da base e é o Rômulo, é isso, Vinícius? Tem o Vitinho também. Ainda não jogou praticamente. Pois é. Mas eu tô falando desses 3. Não é? Pô, é complicado. E uma das promessas, né? Tem até a velha frase do Rubens Menin. Dos 4 Hulks aí que eu prometi, alguns deles virão da base. Mentiram, viu? Mentiram! E esses da base que o Lélio citou aí, pra mim, questão de opinião, só o Rômulo salva alguma coisa e ainda assim tá completamente escanteado, não joga há muito tempo. Entrou aí outro dia, mas entrou de passagem e tal, mas ter chance efetivamente não tem também não, porque os outros, até hoje eu tô esperando. Tinha uma expectativa grande no Alisson, o atacante, que se lesionou. Volta de lesão agora. Volta de lesão agora, e tudo bem que quando ele estava entrando como reserva, ou até sem a responsabilidade, assim, tava chamando muita atenção. Teve um clássico que ele foi muito bem, o Alisson. Contra o América. E depois, quando ele ganhou a oportunidade de fato para ser titular, eu acho que fez a crítica pensar um pouco mais. Será que é o momento de deixar ele mesmo com um certo espaço? Tem que lapidar um pouco mais? Oscilou muito também. Né? Mas faz parte do garoto da base, né? Tá no pacote a oscilação. Não, eu também acho que faz parte, não vejo problema. Aí ele se contundiu, sumiu, acabou, a gente não consegue ver mais. Mas realmente a gente a pressão, você abre, desculpa, mas a pressão você vai se lembrar. Em cima do Filipão. Não, o Alisson tem que ser titular. E ainda tinha outros. O Rubens tem que ser titular no lugar do Arana. Beleza, tá bom. O Rubens ser titular no lugar do Arana aí não dá, né? Mas eu até acredito realmente que, por exemplo, em relação ao Cadu, o Cadu tem entrado muito, tem tido oportunidades, poucos minutos, mas tem participado, tá sempre entre os relacionados, tá sempre entrando, então tudo bem. Mas não mostrou ainda. O Alisson já oscilou, mas mostrou. Pra mim o Alisson mostrou mais do que o Cadu. Aí se contundiu, acabou, sumiu. Mas ele oscilou muito também. Então não é aquele jogador que a gente fala ainda, esse é o cara, esse é titular, tem que ser. Não tem, por enquanto não tem. O Rômulo, pra mim, em determinado momento, tinha que ter sido titular sim. Porque pra mim ele era o melhor zagueiro que o Atlético tinha. Cheguei a falar isso aqui algumas vezes. Naquela ocasião, quando ele entrou e começou a ter uma sequência, ele pra mim era o melhor zagueiro que o Galo tinha. E de repente sumiu do mapa. Sabe-se lá por quê, inexplicavelmente, o Rômulo não tem mais oportunidade. A verdade é que depois que chegaram Alonso e Lianco, o Rômulo ficou sem espaço, né? Ô filho, mas aí o Rômulo não é nem o terceiro hoje. Ele poderia ser, por exemplo, o primeiro reserva ali e tal. E sumiu como até. O Batalha virou zagueiro, então o Atlético tem hoje como prioridade na cabeça do Milito o Batalha, o Alonso, o Lianco, depois tem o Fux, então são Rabelo. Esses. Aí vem Rabelo, que também não tem sido utilizado, o Lemos também, totalmente fora dos planos. Aí a gente pode pensar no Rômulo e é provável até que o Rômulo tenha oportunidade na quarta-feira. Mas você não acha que o Rômulo, aí é questão de opinião também de cada um. Pra mim, o Rômulo, pelo que ele mostrou em determinado momento, ele não tá abaixo de alguns, de muitos desses aí, não. Eu acho que ele teria, no mínimo, que tá ali num pé de igualdade com alguns. Não sei se titular nesse momento, porque a dupla de zaga hoje com Batalha, com o Júnior Alonso e tal, é outra história. Mas com alguns desses aí, pra mim, o Rômulo estaria em pé de igualdade. A gente fala aqui sobre contratações, né? Perguntei pro Lélio sobre prioridade, laterais e tudo mais. Mas qual será o Atlético também da próxima temporada, né? O que o Atlético vislumbra para a próxima temporada? Seria exagero dizer que o Atlético tá
querendo uma das Copas para salvar a próxima temporada, por exemplo, se o Atlético não é campeão nem da Copa do Brasil, nem da Libertadores, obviamente, ainda mais de uma Copa do Brasil, uma competição milionária, que já mexe no seu orçamento para uma próxima temporada, sem dúvidas. Sim. E tem a própria vaga na Copa Libertadores. E o Atlético agora apresentou essa dificuldade para pagar o Cuiabá, sobre o Daverson. Então, ainda mostra que não existe uma plenitude financeira e que está muito longe disso, embora com o seu estádio já esteja aí a todo vapor, né? O Atlético com ótimas rendas no seu estádio, mas ainda é algo que parece que vai demorar um pouco até conseguir respirar melhor financeiramente. Léo, acredita nisso, Vitor? O Atlético informou que já iniciou o planejamento para o ano que vem. Mas esse planejamento, ele vai variar muito de acordo com o que o clube vai conseguir esportivamente. Como você falou, o Atlético, ele tá numa margem de risco grande. Ele pode ser campeão e terminar a temporada de uma forma fantástica, com vaga na Libertadores, independente de ser Copa do Brasil ou Copa Libertadores, vai garantir a vaga. Pode ser até as duas, né? Pode ser as duas, na melhor das hipóteses, mas também pode não ganhar nenhuma das duas e não se classificar para a Libertadores, porque no Brasileiro ficou longe. E aí muda completamente o cenário para 2025, porque sem uma Libertadores, o seu orçamento ele fica mais limitado, a exposição da marca é menor. Então o Atlético vai ter que conviver nesse momento já de preparação para 2025 com esse dilema. E aí, estaremos na Libertadores ou não? Não tem como saber por enquanto. O certo é que realmente varia muito o que o Atlético pretende investir mesmo, não tem muita dúvida disso. E sinceramente, se o Atlético não ganha a Copa do Brasil ou a Libertadores, tchau. Porque no Brasileiro não vai. A gente já viu que o Atlético abandonou e não vai. Tem chance? Tem chance, mas pelo que tá indo aí não tem. E seria, sinceramente, financeiramente falando, seria uma tragédia pro Atlético pelo investimento que ele fez não estar ano que vem na Libertadores. Eu acho que seria uma tragédia financeira pro Atlético. Não sei se seria um prejuízo muito grande, mas com certeza as contratações seriam muito mais tímidas, se é que elas vão acontecer, né? As renovações também vão ser ali num patamar diferente, alguns que não renovariam, alguns que renovariam vão acabar não renovando, então muita coisa ainda depende dessa reta final de temporada aí, principalmente em relação às duas Copas, porque no Brasileiro já foi. A vaga na Libertadores costuma definir muito sobre um projeto de um clube, né, Lélio? Com certeza, porque aí você vai estar envolvido numa competição internacional que é milionária, uma vitória na Libertadores paga já 3 parcelas do Daverson aí de R$500 mil. Eu não estou entendendo qual que é a dificuldade para se pagar R$500 mil ao Cuiabá pelo Daverson. Com sinceridade, eu tô falando sério mesmo, é um negócio muito feio, porque as últimas rendas do Atlético, contra o Fluminense aí, a renda pela Libertadores foi quase 4 milhões. Isso. Não foi? Foi. Passou de 4 milhões. Pois é. E aí você pega, esse dinheiro aí já tá lá, no caixa. A classificação valeu 11. Mas tem 15. Com 15 você compra o Daverson 3 vezes. E por que não pagou 4 milhões e meio logo? Ou só a parcela de R$500 mil? E também, hoje negócio feio, aí você tem que parcelar bastante, né? Mas é feio. Isso é feio. Porque a condição existe. O Atlético se explicou até agora. Até hoje eu não tinha visto, viu, Vini? Pois até atualizando essa situação em relativa ao Daverson, o presidente do Cuiabá conversou novamente com a nossa reportagem hoje e falou que não aceita mais conversa, que vai seguir o que estava no contrato. O Atlético atrasou R$500 mil, então agora tem que pagar de forma integral 4 milhões mais R$50 mil que é relativo a juros. O Atlético topou, falou assim, vou pagar esses 500 mil que eu estava devendo. Aí o Cuiabá falou, não, agora eu quero o valor de forma integral. Segundo o Cuiabá, vai acionar o Atlético em até 10 dias na Câmara de resolução de disputa. No que o Cuiabá tá mais do que certo, né? Vamos combinar que o Cuiabá tá legítimo aí na história. Assinou o contrato, tem que cumprir. Não tem conversa, não tem opinião, não tem eu acho. É isso aí. Agora, pra mim, é feio o Atlético não ter pago essa parcela, sim, mas pior ainda é o Atlético não se manifestar. Ninguém sabe o que aconteceu. O Atlético se manifesta oficialmente, o assunto está com o departamento jurídico e financeiro. Pelo amor de Deus, esqueceram de pagar o boleto.
Chegou o boleto lá e alguém levou pra casa e lavou a roupa com o boleto no bolso, não é possível. Que é isso? Que coisa horrorosa. Que esse valor para um clube do tamanho do Atlético, vai me desculpar, isso é uma vergonha que nós estamos falando aqui. Tá faltando isso também, né? A posição do Atlético, até porque o presidente do Cuiabá tá falando abertamente. Expôs todo mundo, inclusive, né? No que ele tá certo também. Sim, então até agora temos esta versão aí do Cuiabá sobre essa forma do contrato que não foi pago. O Cuiabá tá defendendo a sua parte e até agora o Atlético não se pronunciou sobre o assunto, né, Vini? O Atlético, inicialmente, quando estourou essa notícia, o Atlético falou que estava agindo, que iria procurar o Cuiabá para resolver a situação. Depois que procurou e o Cuiabá não aceitou essa tratativa com o Atlético, o Galo não se manifestou mais. Disse que não iria se manifestar, que estava entregue ao departamento jurídico. Então ficou nessa situação, Léo. A gente estava falando sobre o planejamento já, né, para 2025. Só repassando aqui, até para o torcedor ficar ligado, alguns atletas que estão em final de contrato já, que terminam o contrato este ano. Mariano, 38 anos, já muito experiente. O Vargas também em fim de contrato. Kardec, o Bruno Fux, que está por empréstimo, o Atlético teria que investir uma grana para continuar com o jogador, e o Robert Santos, que foi pouquíssimo utilizado. Muito difícil o Atlético renovar com qualquer um desses, tá? Nenhum desses aí. Inclusive o Fux. O Fux, o Atlético gosta, agrada, mas teria que ter uma grana pesada para investir em cima do Fux, né? O clube do Fux não aceitaria um novo empréstimo. Porque desses outros aí, para mim, ninguém...